e constante. 1 Coríntios 15, 57, 58. Vamos então? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe, o que me impressiona no ministério de Jesus é que a consistência dele. Jesus não foi inconstante. Teve algum momento no Getsemane que ele entrou numa crise por questão não da crucificação, mas pela questão do afastamento de Deus por algum instante, na cruz do Calvário. Mas não é uma inconstância. Existem momentos na nossa vida que nós passamos crises e dificuldades, mas isso não é desculpa para nós sermos inconstantes. Nós podemos permanecer firmes, porque essa é a palavra, seja firme. A palavra é o mandamento, seja firme e constante. E aí você entende que o Senhor nos fortalece. É Ele que nos deu um ministério, Ele que nos deu um chamado, então temos que permanecer nisso. Eu acho muito interessante quando Pedro, ele sai do barco no meio da tempestade para encontrar com Jesus andando no meio das águas, e de repente ele começa a afundar. Sabe o que eu penso primeiramente em relação a isso? Pedro tinha que aprender uma lição. Antes de você querer pisar onde Jesus pisou, você tem que andar como Jesus andou. Não é fazer um milagre, porque muitas pessoas, elas querem que milagres aconteçam, e querem fazer milagre em nome de Jesus, é lógico, mas querem fazer milagres que Jesus fez. Ele disse, vocês farão obras maiores do que eu vou para o Pai. Eu te outorgo isso, eu te dou essa autoridade. Mas para você fazer as obras que eu fiz, você tem que andar como eu andei. Então as pessoas, elas querem fazer os milagres de Jesus, mas não querem copiar o modelo padrão de vida de Jesus. Um padrão consagrado. Imagina que Jesus, ele era tão constante que Jesus, ele sabia de onde ele veio, e ele disse, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Agora o de vocês não são válidos, porque vocês não sabem nem de onde vieram, nem para onde vão. Mas mesmo assim, sabendo de onde veio e para onde vai, ele subia quase todas as noites para orar, para pedir fortalecimento ao Pai, para cumprir o seu propósito. Entenda, o Filho de Deus orava constantemente, e às vezes a madrugada inteira, para ter fortalecimento, para cumprir o propósito. E pessoas que querem fazer a obra de Jesus Cristo nessa terra, não querem ter intensidade de oração, jejum e compromisso com Deus, como Jesus teve. Isso é uma incoerência, amado. Nenhuma obra do Senhor é em vão. Existem momentos na nossa vida que nós começamos a pensar o seguinte, nossa, parece que tudo que eu estou fazendo não está funcionando para nada. Quem é pastor aqui sabe o que eu estou falando. Você fala, parece que eu estou sozinho, cara. Parece que o povo não entende. Parece que, e aí vem um desgaste, vem uma amargura no seu coração. O inimigo quer te amargurar. O líder de célula, a mesma coisa. Coloca lá 3 pessoas, comunica todo mundo, bota no Instagram, bota no Face. Chega na hora, aparece 2, 3 pessoas, não aparece nenhum convidado. E aí o inimigo começa a atacar na sua mente. Será que vale a pena isso? Será que vale a pena isso? Aí Paulo vem respaldando 2 palavras. Ele diz, seja firmes e constantes, porque nenhuma obra no Senhor é em vão. Até quando você não acontece nada, Deus está fazendo algo. Eu falei isso aqui no último Café de Pastores. Um dia que eu tinha acabado de orar, de madrugada, eu sentei lá à mesa da minha casa e comecei a refletir algumas coisas, eu lendo a Bíblia, e eu falei, Deus, quando o Senhor disse, haja luz, Deus não disse haja luz, não, perdão. E disse Deus, Vaiomé Elohim, e Rió veio Rió. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E o que Deus fez depois do dia inteiro? Por que Ele esperou o outro dia? Né? Quanto tempo demora para uma pessoa falar, haja luz? O houve luz, quem diz é o escritor. Quem diz que... Então ele disse só, haja luz. Quanto tempo demorou isso? E o que Deus ficou fazendo o dia inteiro? Ele ficou fazendo nada. O que é fazendo nada? Ele não ficou sem fazer nada. Ele ficou fazendo o nada. Viu a diferença?
Por quê? Até quando ele faz o nada, ele produz alguma coisa na nossa vida. Perseverança, caráter. Então, se Deus não está falando contigo, é porque Ele está fazendo nada. Ele está fazendo nada acontecer na sua vida para você buscar Ele. Provérbios 25:2. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobrir a glória dos reis. Ele se oculta para você procurar. Quantos querem brincar de pique-esconde com Deus? Agora vamos em 2 Reis 13:14, gente. E disse... Não, filha, é 13:14, não é 3 não, tá? É porque eu estou falando fraco mesmo. Eliseu estava doente da doença que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em África até os consumir. E disse mais: toma flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-as 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Só essa parte. Primeiramente, o que me impressiona nessa palavra, gente, é que Eliseu estava ferido, estava com a doença da morte e queria morrer. Você vê que Eliseu, ele está muito sucinto com as suas palavras, né? O cara fala e ele diz: pega o arco. Ele não comunica muita coisa. Porque a pessoa está doente, mas ele levanta da cama. Como é que pode uma pessoa, até o último momento da sua vida, ele poderia estar doente de morte e falar: ah, meu camarada, vai buscar outro, estou doente, estou morrendo, me deixa em paz. E ele levanta. O rei Joás, ele era, e aí acredito que ele pega ali a última força, ele entende e levanta para dar uma instrução. Isso é tremendo, irmãos. Alguém pode falar: eu não fiz isso porque eu estou doente, eu não fiz aquilo porque eu estou passando mal. E olha como um homem se submete a servir o Senhor. Mesmo doente de morte, ele não estava com a gripe. Ele estava com a doença que iria lhe matar. E depois disso ele morreu. Joás, ele era flecheiro. Todos os reis, ele tinha uma habilidade. Davi era bom de espada. Joás, ele era treinado em arco e flecha. E ele vai encontrar com Eliseu para buscar um direcionamento. E quando ele chega, ele começa, sabe como? Meu pai, carros e cavaleiros. Primeiramente, ele quer seduzir Eliseu. Por quê? Foi essas palavras que Eliseu disseram para Elias quando estava subindo para o céu. Só, irmãos, eu vou repetir novamente. Para você querer usar um jargão, uma frase de alguém, tu tem que viver como aquela pessoa que falou a frase. A questão é que, quando Eliseu disse: meu pai, carros e cavaleiros, solta a capa, meu pai. Eliseu tinha legalidade pelo discipulado, discípulo ao lado. Todo discípulo que anda do lado do líder, ele tem legalidade. Um pastor que vem para os cafés, um pastor que está sempre buscando um gabinete, que está nos encontros, que está nos moveres, que está caminhando junto, não é uma obrigação, mas que tem prazer de andar junto, ele tem legalidade para receber. Então um camarada, ele tinha uma vida desordenada, meio que desordenada. Tu vê a história de Joás, e aí ele chega e diz: meu pai, Eliseu quase que se levanta, nem fala nada, fala assim: olha, essa frase é minha, mas você não viveu como eu vivi. Eliseu, ele cumpre o propósito dele e diz: aponta, pega o arco. Ele pega o arco, aponta para o Oriente. O Oriente estava apontando para a Síria, amém, irmãos? A Síria, onde a capital é Damasco, onde Saulo foi encontrado. Aliás, Deus tem uma questão muito interessante com a Síria, sabia disso? A Bíblia diz que Jesus foi crucificado na porta de Damasco ali, no Monte Gólgota, quando se foi em Israel, amém?
E quando levantaram ele diante na cruz, na direção de Damasco, eu acredito que quando o sol foi batendo na tarde assim, e o deserto de Jerusalém foi começando ficando meio cobreado, Jesus começou a imaginar já ele se encontrando com Paulo naquele caminho. Jesus tinha uma visão muito longe, muito distante, amado. Você está entendendo? Aponta a flecha para lá. Agora fere a terra. Primeiramente Eliseu bota a mão em cima. Gente, olha só. Joás, ele era um exímio atirador de flechas. Só que tem uma questão. O arco, ele fala de fé. A flecha, ela está relacionada à promessa. Uma flecha, ela sempre tem um direcionamento profético de promessa, porque ela tem que alcançar um alvo. Agora, olha só que tremendo. Eliseu levanta da cama para colocar as mãos sobre as mãos de um cara que é profissional no arco. Você está entendendo? Mas por que Eliseu fez isso? É como se ele estivesse dizendo: Joás, deixa eu te contar uma coisa. Você tem potencial, mas potencial sem direcionamento profético não serve para nada. Você pode ser um cara inteligentíssimo, você pode passar em primeiro lugar no concurso público, na federal, em qualquer coisa, mas toda a tua inteligência, potencial, sem um pastor para te dar direcionamento profético, é lixo, não serve para nada. Vai te levar para a tua própria arrogância e presunção e perdição. Uma pessoa, Eliseu pega na mão dele e direciona para onde ele vai atirar. Porém, um líder nunca vai dizer quantas vezes você deve atirar. Porque isso aí é um particular teu com Deus. É o quanto você é transformado por dentro. Eu posso te pegar na mão e falar, faz isso. Mas eu não posso dizer quantas vezes você deve fazer. A consistência tem que ser criado no secreto. Na palavra, uma estrutura. Quem entende isso? Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Interessante, gente, que Eliseu depois disso morre. Quando Eliseu morre, um portal se fecha. Olha, existem oportunidades que nós temos na vida que Deus nunca mais vai abrir outra oportunidade. Nunca. São portais que se abrem e se fecham. Se você tivesse ferido a terra mais vezes, Eliseu disse, fere a terra a primeira vez, flecha do livramento do Senhor, da vitória do Senhor. Agora, flechas o restante. E ele fechou mais 2 vezes só. Se você tivesse continuado, tivesse sido constante, você teria completado a sua carreira com labor. Mas como você foi só a metade, você vai ser só a metade daquilo que você determinou no seu coração ser. Isso é em tudo na vida. Pessoas que têm procrastinação. A procrastinação é uma pessoa que começa algo e nunca consegue terminar. A pessoa abre uma célula e não consegue manter. Uma pessoa começa a faculdade e não consegue. A pessoa começa um curso e não consegue. A pessoa começa a discipulado e não consegue. A pessoa quer noivar e muda de compromisso 10 vezes. Como que a pessoa vai ter sucesso dessa maneira? Quem entende isso? Quantos estão ligados? Glória a Deus. Então, é claro que existem oportunidades que Deus vai dar novas oportunidades para nós, porque Deus é um Deus gracioso. Quem entende isso, amado? Deus é um Deus gracioso. Quer dizer que se Deus me deu uma oportunidade de fazer algo aqui, de abrir uma célula, de fazer um trabalho, e eu não fiz, fechou o portal agora, miserável homem que sou. Não, Deus pode me dar uma oportunidade, mas será uma oportunidade diferenciada. Não será da mesma forma que Ele colocou diante de você. Eu quero falar para vocês que quando eu tinha 21 anos de idade, Deus colocou no meu coração de fazer a faculdade de turismo. Hoje eu sei que é Deus que me mandou colocar. Ninguém ouvia falar dessa faculdade. 10 anos depois teve Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil. E hoje, se eu tivesse uma agência de turismo aberta, e eu comecei a fazer e parei. Se eu tivesse uma agência de turismo aberta já há 18 anos, eu receberia pastores do mundo todo pela minha agência, teria oportunidade de evangelizar as pessoas e teria uma agência trabalhando para mim agora com funcionário lá e eu aqui pregando e produzindo dinheiro para mim. Deus pode agora me conectar com as nações de outra forma, porque Deus ele é um Deus que sempre vai criar novas oportunidades, mas de repente nunca vai ser daquela forma que Ele abriu no início.
Então, temos que criar estruturas para isso. Não somente chegar com arco e flecha, só com o meu potencial, e chegar diante do profeta e diz, me dá um direcionamento em relação a algo, mas você antes de pedir esse relacionamento, você tem criado uma estrutura para que esse direcionamento venha a ter legalidade na sua vida para funcionar? Não. Meu amado, você tem potencial, eu creio nisso. Quem está ligado nisso? Imagina só, uma Ferrari é potente, sim ou não? Uma Ferrari é potente. Ela tem que ter gasolina, sim ou não? Mas mesmo você tendo um carro de não sei quantos 1000 cavalos, ou 500 cavalos e 2 potros, mesmo que você tenha um cavalo tão potente, ainda assim o desempenho do carro vai depender de quem está dirigindo. Você pode ter um computador com processador da NASA, mas se você sabe mexer no Instagram, no Facebook, não serve para nada. Agora coloca na mão de quem entende, você vai ver o alcance que isso vai ter. Então não adianta você somente só ter o potencial, você tem que ser constante no preparo, juntamente, paralelamente com o seu potencial. Se Deus disse para você as nações, já está estudando inglês, alemão, russo, mandarim. O potencial é algo que ninguém vê. É uma potência, está aqui. Agora olha só, vamos lá, gente. Imagine comigo, uma árvore, uma semente, ela tem um potencial de ser uma floresta. Mas se ninguém não for lançada no chão, ela vai ser para sempre uma semente. Ela tem o potencial de se propagar e virar uma grande floresta, uma semente. Mas se, como a minha mãe sempre falou para mim, se você pegar essa semente aqui, uma vez quando eu era criança, ela botou semente de cacau, porque eu queria fazer chocolate com a semente de cacau. Mãe, o cacau Nescau, eu queria de qualquer maneira. A minha mãe, primeiro tem que botar para secar. Eu botei no muro para secar. Ela pensou que eu esqueci lá no muro. Eu lembrei, mãe, já secou? Abre lá, pega o chocolate. Na verdade, eu que tinha acabado o chocolate na minha casa, eu queria fazer de qualquer jeito. Então pode ser isso. E curiosidade de criança, né? Porque vem na minha mente, por que Nescau? É porque veio do cacau. É? O chocolate veio do cacau. Então, quer dizer, o cacau, ele tem um potencial para ser um chocolate. Mas existe um processamento. Parte lá e coloca o leite e faz um Toddy. Então você tem um potencial para ser uma floresta, mas você pode... Aí ela diz assim, se você pegar essa semente seca e colocar ela num potinho, um lugar que não seja úmido para não dar bicho nela, deixar ela secar no sol e guardar em algum lugar arejado, daqui 20 anos, se você jogar semente no solo, ela frutifica. Não é interessante? Ela continua tendo potencial. Então significa que você está parado até agora, é só você se lançar naquilo que Deus tem para você. A questão é que, talvez você diga assim, eu acho que não dá, eu tenho potencial, acho que não dá. Jesus disse assim, se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, porque há a possibilidade de ele cair na terra e também não morrer, não querer morrer. Não vou morrer, o grão de trigo fala, não vou morrer. Ele diz, se o grão de trigo cair na terra e morrer, dará a ele muitos frutos. Mas se ele cair e não morrer, ficará ele só. Você tem o poder hoje, o potencial de reproduzir o evangelho em vida de outras pessoas, ensinamentos, um padrão. O potencial que você tem não pode ser desperdiçado. Você não pode olhar para trás, seja constante, olha para frente. Não avalie a tua obra pelo resultado, mas pelo esforço. O resultado quem dá é Deus. Eu sempre falo para o Jorge Lucas, falo para meus filhos, cara, estuda para passar em primeiro lugar no Enem. Se você não passar nem em 50º, pelo menos eu vi você estudando, se esforçou. Eu não vou cobrar um resultado, mas eu posso, como pai, cobrar o esforço. A mesma coisa é Deus. Ele não quer cobrar de você um resultado, porque isso é até algo cruel, cobrar resultado de alguém. Mas o esforço de fazer. A tua célula pode não multiplicar como o do Beltrano, do Cicrano, mas você tem que trabalhar como o Beltrano e o Cicrano, ou até mais que ele. E aí o resultado que vai dar Deus, pode não dar aqui. Eu tenho plena consciência
de que quando eu cheguei aqui em Nova Iguaçu, já tinha muita lágrima e choro por vida ser derramadas aqui, talvez de pastores que passaram anos com a igreja com 10 pessoas. Eles choraram e eu estou entrando na colheita deles. Eu tenho consciência que também eu preciso criar um celeiro para a colheita. Eu tenho consciência de que eu preciso me preparar para aquilo que pessoas choraram para hoje acontecer. Também não aconteceria. Então, a obra é de Deus. Uns vão ter uma igreja menor, mas são pessoas que vão estar totalmente satisfeitas com aquilo. E elas não vão se incomodar com aquilo. Ela vai gostar mais, se dedicar mais à oração, ao jejum, à consagração. Pronto. E tem outros que vão ficar insatisfeitos com a igreja pequena. Se você está insatisfeito, é porque Deus quer te dar uma igreja grande. Porque senão Deus tinha te dado um espírito de satisfação. Deus jamais, quando Ele entra na nossa vida, Ele vai nos deixar incompleto. E se há esse sentimento no seu coração, é porque Deus quer te dar. Jamais Deus vai te dar uma visão inalcançável. Se Ele te deu uma visão, é para você alcançar essa visão. Senão é igual correr atrás do vento. Deus jamais vai fazer isso com o filho dele. Jamais eu vou mostrar para o Jorge Lucas algo e ele vai ficar correndo atrás daquilo a vida toda e eu nunca vou dar. Eu que sou um pai mau, como diz a Bíblia, né? Sei dar coisas boas para o filho. Imagina Deus que te separou, que te escolheu, te predestinou antes da criação do mundo. Quem pode dar um salve de pau para o Senhor Jesus? Já viu o jogador de futebol que é uma promessa? O cara é uma promessa. É uma promessa. Vai jogar, vai fazer chover, vai acontecer. Não dá nada. Porque ele tem muito potencial e pouco preparo. Ele não quer se esforçar, ele não quer correr, ele não quer fazer. É muito chato, né? Pula, senta, levanta, é muito chato, né? Mas, meu irmão, entenda o seguinte. É isso que você tem que entender. Um dia eu vi Paulo Vieira, num dos livros dele. Ele diz o seguinte, de tudo que você vai conquistar, 10% é inspiração e 90% é transpiração. Né? Ou seja, suor. É claro, suor não é transpiração. Eu já falei isso aqui, né? Que transpira é legume vegetal, né? Gente não transpira, entra em estado de sudorese. Mas assim, ele que está querendo dizer é que a tua inspiração só vai afetar o teu resultado 10%. O restante, o que vai afetar o teu resultado, é o quanto você busca aquilo que Deus colocou no teu coração. Tiago diz que eu tenho que ser constante e pedir Deus pedir Deus um espírito longânimo e não um duplo ânimo. E vós que tens espírito doble, ele diz, pessoa que tem uma hora quer uma coisa, outra não quer, não vai avançar. Sabe qual é o problema de Joás? Joás, ele não chegou ali e diz pum, pum. Será que Deus iria entregar à morte muitos judeus, muitos israelenses hoje, por exemplo, à morte, porque um homem decidiu não desferir 2 flechas a mais ou 3? Será que então Deus colocaria a vida de tantas pessoas por causa de um homem decidiu ou não desferir 2 flechas ou não? Não, aquelas flechas que ele atirou inconstante já era resultado da sua vida pregressa. Aquelas flechas ali, quando ele atirou, já revelou o seu modo de vida cotidiano. Ele não iria derrotar a Assíria só 2 vezes ou 3 vezes, porque ele atirou somente 1, 2 flechas. Mas aquilo ali foi um ensinamento, está vendo? Assim como está agora a tua obra aqui diante de mim, está a tua obra na hora que você governa o povo de Israel. Você é um camarada que uma hora quer ser pastor, outra hora quer vender Rinodê. Você não é firme naquilo que Deus colocou para você. Nada contra o Rinodê, amado. Nada contra. Mas quando já reparou que todos os pastores, quando ele está começando a crescer, a igreja está começando a copar, aparece pastor, a tua igreja está grande, se você colocar aí um Rinodê, um raco, não sei o que lá, raco no raco, Joana Dark, Mary Kay, você vai ganhar um dinheiro. Imagina, 50 pessoas pegar, você vai virar um diamante. Aí o diabo, diamante, vai lá. Aí a igreja começa a pum, 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 pum. Irmão, separa uma coisa da outra. E se Deus te der a oportunidade de ser pastor em tempo integral, mergulha para tu confiar completamente nele. O problema é que o cara quer a vitória.
camarada quer a vitória, tem o arco, tem potencial, tem direcionamento profético, mas ele quer a vitória. Ele quer a vitória, do jeito dele, quer a vitória. Eu quero ganhar alma, mas também eu quero, surgiu uma oportunidade aí de um investimento, de um empreendedorismo. Deus fala, eu já te coloquei numa situação de viver para a obra, para você jejuar e orar, para a igreja crescer mais ainda. Não se distraia, e tem muito pastor que se distrai. Não estou falando que está vendendo a igreja, mas para mim perde o propósito. Se tu é pastor, a tua prosperidade vai vir da igreja. Ah, mas vamos falar de mim. Falaram de Jesus. Se alguém quiser te abençoar, Deus traz até você. O problema é que você se blinda. Quando Deus disse para Josué assim, Josué, seja firme e constante. Não é isso que ele diz? Não, ele diz assim, ó. Don't be discouraged. Em inglês significa não seja desencorajado. Discouraged. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, olha, você já tem coragem, mas no processo vão tentar desencorajar. A Bíblia traduzida do inglês para cá, né, quando a King James, não a King James, mas do original, quando veio, porque foi do hebraico, do grego para o inglês, do inglês para a gente. Ela tem essa conotação de não seja desencorajado. Deus, ele sabe do potencial de Josué, ele tem coragem, mas os desafios na frente vão querer desencorajar ele, vão querer tirar o foco, ele vai olhar para o gigante, ele vai olhar, não funciona assim, não dá. E aí Deus está dizendo, olha, não olhe nem para a direita. Ei, não olhe para a direita nem para a esquerda. Quando ele fala que não olhar para a direita nem para a esquerda, ele está dizendo, olha para aquilo que eu coloquei no teu coração, aquilo que você foca, expande. Se você foca nisso, aquilo vai crescer, ou pode crescer junto. É igual, uma coisa vai abafar a outra. Se tu jogar uma semente junto da outra, um vai matar, um vai prevalecer. Então você tem que saber o que você quer. Porque, meu amado, se você tem flecha na mão, se está com a aljava cheia, porque tu só vai jogar 3, porque você quer reservar o restante. Se aparecer um inimigo, eu tenho que ter flecha na aljava no meio do caminho. Meu irmão, se Deus está prometendo acabar com todos os inimigos, joga todas as flechas. As pessoas querem vitórias completas, mas não querem completamente confiar no Senhor. Eles querem sempre deixar um recurso para confiar no braço dele. Pensar, arquitetar, estruturar, isso não é errado, amado. Porém, você tem que entender, você precisa confiar no Senhor, principalmente os pastores. Saber que o Senhor é ou não Senhor da tua vida. Se Ele é Senhor da tua vida, então tu chuta o balde e vai viver aquilo que Deus tem para você. E viva milagre, porque pastor sem milagre, irmão, a comida de pastor é milagre. Sem milagre, eu não estou com fome, irmãos. Fome, eu fico se eu não sentir Ele. Falando do propósito de jejum, para vocês saberem, eu já fiz muitos propósitos sem ninguém saber. Mas era um propósito curto, 3 dias sem comer, 7 dias. Há 3 meses atrás eu vi 7 dias sem comer nada. Mas não me desconfigura tanto. Por isso eu não falei para ninguém, não foi necessário. Esse eu comuniquei, porque talvez possa me desconfigurar um pouco. Então alguém possa falar. Mas se eu vejo que a minha bateria está fraca, se eu não sinto Deus, se eu não sinto a direção dele, se eu não sinto Ele pegando a minha mão, eu vou para um monte, eu acampo, eu oro, eu jejuo, eu vou recarregar minha bateria, porque não tem como eu fazer a obra sem Ele, amado. E aí você vai ficar se arrebentando. Pastor, ouça o velho Salomão. Quanto mais afiado o machado, melhor é o esforço, menos esforço você faz. Ele está querendo dizer, olha, gasta um tempo amolando o machado, que tu vai cortar a árvore muito mais rápido e com menos esforço. Agora tu não ora, tu não busca, tu não estuda, tu não se prepara, está com o machado cego batendo na árvore, ó. Enquanto o camarada ele já cortou 5 árvores, você está numa árvore ainda. E capaz de cortar errado, ela cair na tua cabeça.
Busca no preparo, no Senhor, na oração, o direcionamento. Eu não estou falando para você espiritualizar tudo, vou esperar um anjo para falar comigo. Mas quando você já se consagra e busca, estuda, se capacita, você já está se colocando na condição de ser guiado por Deus. E aí se vem um pensamento na tua mente, você entende que esse pensamento é a vontade soberana de Deus. Outrora Deus pode aparecer um anjo, outrora Deus pode dar uma visão, outrora Deus pode te arrebatar e te levar no céu e falar pessoalmente, eu creio nisso tudo. Mas quando você já se separa, você já é dele. Um dia, quando você se prepara, você honra aquele que te deu a promessa. Eu vou repetir. Quando você se prepara, você honra aquele que te deu a promessa. Se eu falo para você, eu vou te dar um carro, e você acredita em mim, você vai correr tirar a habilitação. Porque você acredita, o apóstolo falou, ele vai me dar um carro. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, então você tem. Um dia eu estava orando e eu falei, Deus, o que tem em Nova Iguaçu na figueira para que as nações venham? Deus usou muitas pessoas para dizer que as nações viriam aqui. Não só discípulos, mas pessoas de fora que nem conhecem a nossa linguagem. Muitas pessoas falam que vão às nações, mas que as nações vão vir? E pessoas sonham com nações aqui, pessoas de várias línguas e tudo mais, buscando discipulado e tudo mais. Um dia eu fiquei muito impressionado porque nós fizemos um café de pastores e estava lotado até com as cadeiras pedras lá atrás no café de pastores. E aí estava uma chuva, irmãos, um temporal, assim, aquela mangueira ali, agora não está dando para ver a mangueira, não tinha essa parte de cima. Estava chegando a balançar a mangueira. E aí, de repente, eu falei, Senhor, 10 minutos antes, o senhor é esquisito demais, como disse o pastor Fabrício naquela pregação, né? O senhor é esquisito, que isso? Como é que funciona uma coisa dessa? Eu estou jejuando, estou orando por essa reunião de pastores. Irmãos, esse lugar lotou, debaixo de... Irmãos, foi aquele tempestade que varre o chão assim, ó. Que a mangueira parece que vai cair. E lotou. Gente, chegando debaixo de chuva. Aí no outro estava um clima muito ameno. Meio nem calor, nem frio, aquela coisa gostosa. Eu falei, uau, vai ter gente em pé lá atrás, sentado no muro, igual o jogo de futebol de várzea. Irmãos, tinha menos gente que tem aqui. Aí eu saí daqui muito triste, irmãos. Só assim, triste, a gente fica frustrado, né? A gente quer a expectativa de cada vez mais. E aí, de repente, pastores que caminham conosco, que nunca faltaram. E aí, cheguei no casamento, foi um casamento de uma ovelha muito querida. E eu falei, minha filha, você casou no dia do café, eu só vou poder ir para lá na festa, eu não vou poder fazer o seu casamento. E eu fui, sentei lá. Aí uma menina que não é da nossa igreja, que é amiga dela, falou assim, pastor, eu tive um sonho com o senhor essa madrugada. Eu disse, o que foi? Eu sonhei que a sua igreja estava tão lotada, tinha um evento na sua igreja, estava tão lotada, que o senhor não pôde fazer o evento dentro da igreja, porque não cabia. Então o senhor foi para a rua, para a praça. Só que eu entendi o seguinte, olha o que ela falou. Eu saí daqui triste. Eu cheguei lá, sentei, estou com o salgadinho lá, comendo. E aí, de repente, ela disse, só que eu vi muitas pessoas chegando com mala e colocando mala no chão. E ali naquele sonho eu entendi que eram pastores que vinham de todos os lugares de longe para pedir instrução ao Senhor. Sabe, você deve seguir firme e constante, porque o Senhor pode te dar uma resposta amanhã, mas se Ele não desse, eu vou permanecer. Porque se Deus colocou algo no nosso coração, a fé me move, mas a convicção me leva aonde a fé me moveu, me leva para o meu destino. A convicção. Porque a tua fé, irmão, se tivesse um termômetro para medir a nossa fé, uma hora ela está alta, uma hora ela está baixa. Mas quando você tem a fé e a convicção, você tem um destino certo, aquilo que Deus destinou para você. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Você sabia que a palavra medíocre veio de mediano? E vem uma palavra grega, né? Os sacerdotes de Zeus, eles davam esse nome para pessoas que só cumpriam metade de uma tarefa. A pessoa que só fazia a metade. Você é medíocre, você só faz a metade. Essa vem da palavra medíocre, não é uma ofensa. Toda pessoa que só faz a metade de algo, ela é chamada de uma pessoa medíocre. Nós não fomos chamados para sermos pessoas medíocres. Eu não vou passar a minha vida nessa terra, eu não sei se eu vou viver mais 40 anos, 40 e poucos anos, vou viver 80, 85, eu não sei. Se você tem 50 anos aqui, talvez você tenha mais passado do que futuro.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que você vai fazer com o restante de vida que Deus te deu? Vai continuar sentado ou vai produzir fruto e vai continuar sendo constante? E outra palavra que o apóstolo Paulo disse é o seguinte: pode ser que você viva 100 anos, amém, irmão? Quando o apóstolo Paulo disse que se nós permanecermos e formos fiéis, Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Olha só, se você for firme e for fiel, Deus é fiel para cumprir sua promessa. Então ele está querendo dizer assim, olha, Deus está aqui, está dizendo, vem, não para. Deus é motivador, irmão, ele via anjo, ele viu o Espírito dele, não para, não ouve ele, não ouve a distração, não ouve Satanás, não para, eu já estou pisando na tua promessa, eu já estou aqui no teu futuro, é só você vir de encontro comigo. Quantos vão viver todas as promessas que o Senhor determinou? Não, sério mesmo, quantos acreditam? Quantos vão viver todas as promessas? Quando Deus me deu essa condição, eu lembro num café de pastores, Deus dá sinaliza, né? Pastora Daniela está aqui? Tá? Ok. Pastora Daniele, num café de pastores, eu estava ministrando, e ela disse assim, isso são uns 5 anos atrás. Ela disse assim, apóstolo, eu vi o senhor falando inglês. Eu gostava de estudar hebraico e grego, mas eu nunca me interessei em estudar o inglês. Apóstolo, eu vi o senhor estava pregando e eu só vi o senhor falando inglês. Eu não entendo muito inglês, mas eu sei que era inglês. E eu não entendi o senhor era inglês. E de repente, eu fiquei vendo, eu acho que Deus quis chamar a atenção dela, né? Eu fiquei ouvindo, tentando ouvir, meu Deus, ele está falando inglês. E de repente, sumiu o senhor, passou uma visão na minha frente, assim, de um avião passando na sua frente, assim, e o senhor na janela, dando tchau. E aí, eu entendi o seguinte, uau, eu esqueci essa visão. 3, 4 meses depois, eu nem me lembrava disso. Me deu uma vontade de estudar inglês, eu comecei a entrar no YouTube, eu comecei a buscar dali, buscar daqui, entrar, fazer aquilo outro. Irmãos, e hoje eu falo inglês estudando no YouTube, você pode pagar um curso de 5 anos e não aprender. A minha esposa não vê eu me conversando com as pessoas lá em inglês, tem um pastor de Gana, que eu quero trazer ele aqui, eu converso com ele pelo WhatsApp, pelo áudio, em inglês, e o inglês africano é difícil de entender. Alguém pode dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar um curso de inglês, aprende no YouTube, que Deus vai ver, meu filho merece um curso melhor, e ele paga para você. Começa a se esforçar, e eu falei, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou falar com as pessoas? Como é que eu vou discipular esses pastores do mundo todo, se eu não falo inglês? Então é como se Deus estivesse dizendo, se você acredita que eu liberei uma palavra para você, você tem que se comportar como quem recebeu a palavra. Você tem que se preparar para aquilo que eu tenho preparado para você. Amado, em tudo, porque você honra a Deus. Quando você desacredita quando você não se estrutura para uma promessa que Deus te deu, você desonra quem deu a promessa. Deus disse, alguém fala assim, ó, vai lá para a rua Buenos Aires, lá no centro do Rio hoje, amanhã, 7 horas da manhã, tem uma vaga de emprego para você. Aqui nada é caô. Tu vai ganhar 10 mil reais, aqui nada é caô. O cara chega lá, fulano, por que tu não veio? Cara, eu não acreditei. Pô, tu não confia na minha palavra, não? Tu não só perdeu a vaga de emprego, mas tu desonrou a minha palavra. Então, amado, eu estou falando de um Deus eterno. Ele liberou a palavra, pega a palavra. Creia. O diabo vai querer te fazer parar. Ele tem inveja de você. Aliás, o diabo, ele acredita mais em você do que em você mesmo. Porque se ele investe tanto para você não fazer, significa que ele sabe que se te deixar você à vontade, você faz. Por isso que ele investe para te derrubar. Então cresça. Olha para onde diga, cresça. Avance. Mesmo que um jovem, alguém aqui tenha um grande potencial, gente, sem uma instrução pastoral, não vai servir para nada. Porque o principal de tudo é a obediência. Tudo que nós vamos fazer o Senhor, temos que fazer debaixo de obediência. Uma pessoa pode dizer assim, eu sei que existem pessoas déspotas, dominadoras, pastores que querem quase governar a alma da pessoa. Eu não estou falando que você tem que submeter a tudo com uma pessoa que seja tão voraz dessa maneira.
Mas eu quero que você tenha discernimento, que aquela pessoa, quando aquela pessoa está te dando uma orientação bíblica ou não, e você submeter à voz do teu pastor e à palavra. Nossa, meu pastor não está exagerando, o que ele está falando está em consonância com a palavra. Eu vou obedecer. Você tem que ter esse senso crítico, senão a sua vida vai ficar para baixo. O líder sempre te orienta e vê você ter potencial, mas tu comete muitos erros. Aí o líder exorta um erro teu e fala que tu está errado. Não, mas eu sempre estou errado. Mas tu não sempre está errado. Naquilo que você está errado, você vai ser tratado. Que você está certo, você vai ser elogiado. Mas você tem que avançar, porque não basta ter potencial e não ouvir ninguém. Mesmo que você tenha um grande potencial, alguém vai ter que pegar na sua mão e te mostrar para onde atirar. Eliseu provavelmente estava trêmulo, idoso, doente, não ia saber atirar. Poderia Joás dizer assim, está querendo saber mais do que eu? Ele, não, eu não quero saber mais do que você. Eu só quero te mostrar onde chegar. Uma pessoa pode ter potencial, mas ela tem que depender, mesmo que o profeta esteja doente, ainda assim ele tem voz profética sobre a sua vida. Agora você poderia perder a oportunidade. Quando Moisés chega diante da sarça ardente, termina 9h45 aqui, amém, irmãos? Pode ficar tranquilo que você vai para casa, tranquilo. Não tem nem futebol hoje, graças a Deus, por você não ter que ir correndo para casa. Quando Moisés chega diante de uma sarça ardente, a Bíblia diz que ele fica impressionado. Aí você diz assim, ele ficou impressionado pela sarça ardente? Sim ou não, apóstolo? Não. Por quê? Sarça ardente existe muitas no deserto. Sarça ardente, quando tu vê no filme, vão uma árvore enorme. Não existe sarça desse tamanho. As sarças são desse tamanho, no máximo desse. É um tucho de capim que cresce no meio da rocha. Por isso ela seca rápido, porque é calor, a rocha é quente, e o capim fica sequíssimo. E como quase não chove, então o calor às vezes dispara o fogo da sarça. Então Moisés viu muitas sarças ardentes. Moisés andou por ali para o deserto, ele viu diversas sarças ardentes. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O que impressionou Moisés não foi a sarça pegando fogo, foi o fogo que não se apagava. O que vai impactar o que vai impactar a vida das pessoas na sua vida não é o fogo que Deus acendeu na sua vida, é o fogo que você manteve aceso, coração em jejum. Olha, meu irmão, digo, mantenha aceso. Se mantenha aceso. Uma pessoa vai chegar e vai dizer assim, esse cara é pastor há 30 anos e o fogo ainda queima nele. Porque eu já vi muitos picos de avivamento surgir, irmãos. Eu já vi um pegando fogo ali, outro roda aqui, mas manter aceso são poucos. Se manter aceso, são para pouco. E as pessoas vão ficar impactadas. Tu está doente, a chama está acesa. Tu está desempregado, a chama está acesa. E as pessoas vão dizer, uau, essa pessoa não tem o que gostaria de ter, mas é o que gostaria de ser. Tem fogo nele! Aleluia! Aleluia! Sabe o que me impressiona? O problema é que as pessoas não se acendem. A minha avó já dizia assim, Davi, a minha avó na simplicidade dela, ela falava passando a mão no papel, assim, ajeitando o papel. Não era assim, mãe? Meu irmão está aqui, o apóstolo Leonardo. Chama ele de maninho, meu irmão mais velho. Poxa, eu falei nesse negócio que tem mais futuro de passar. Estou arrependido de ter falado, tu está aqui. Eu te amo, tá? Mas fala com ele, olha, eu sou mais velho, me leva primeiro, hein? Cumpre o protocolo. Pô. Aí, né, vamos lá. Minha avó não falava assim, passando a mão no papel, aquele jeitinho dela. Ela disse assim, Davi, o crente é igual uma brasinha acesa. E a igreja é a fogueira. Se a brasa sai de perto da fogueira, o que acontece? Eu falo, apaga, avó. Assim é a vida do crente. Amados, vocês querem, às vezes, estar aceso? Você precisa estar perto de alguém que também está aceso. Às vezes, quando eu falo no grupo lá, pastores, olha, vamos lá. Eu nunca vou chegar e falar assim, ó, você que não for, tu é isso, tu é aquilo. Nunca vou falar, ó, pastor, quanto vocês lá e tal. Mas que haja o despertamento em vocês de querer estar perto, porque toda vez que vocês vêm aqui, a chama é acesa novamente. Você recebe uma palavra. Amém? Amém?
Eu posso ser uma fogueira. O fogo ainda está na mão de Deus. O querosene está na mão dele. E eu falo, Senhor, joga mais um pouquinho de querosene. Joga. Porque tem muitas brasinhas aí que não podem ser apagadas. Amém, amado? E aí você leva a brasa para a sua igreja. Não significa... Irmãos, olha só. Na passagem do bom samaritano, não sei se ele era bom, né? Já botaram o cara como bom no subtítulo. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que ele estava andando, e aí veio o levita, pum, e não olhou. Não, o camarada foi, caído lá, o levita não fez nada, o sacerdote não fez nada, só tem pastor aqui, eu não vou contar a parábola toda, né? E aí o samaritano foi lá, fez tudo, levantou, colocou azeite, colocou óleo na ferida, botou em cima do cavalo. Tem alguma coisa estranha aqui, calma aí. Por que o sacerdote não fez nada, pastor apóstolo? Passou de largo. Igual o Davi, né? Um samaritano vem, não sei a sua religião. E aí vem, ele passa de largo. Aí vem o levita e passa de largo. Amado, entenda, não é que eles não quiseram fazer. Eles estavam incapazes de fazer. A religião tenta fazer alguma coisa, mas ela é incapaz de fazer. Mas você tem potencial para fazer. O bom samaritano, ele faz por quê? Porque ele tinha estrutura. O sacerdote olhou e falou assim, cara, o máximo que eu posso fazer é uma oração por você. Tu está arrebentado, quase morto. A Bíblia diz que estava quase morto. Tu está no meio do deserto e eu não vou te carregar nas costas, vai morrer eu e você. Então, para eu não chegar e olhar para o cara, poxa, vejo que você está arrebentado, deixar ele ali, eu prefiro fazer de conta que eu não vi. Porque não tem estrutura. O levita, a mesma coisa, ele olha, ele passa cantando, né? Videira, 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 videira. E foi na cruz onde um dia... Mas o que eu posso fazer é cantar uma música para você se fortalecer. Mas eu não vou fazer o que para você? Não tem como. Mas o samaritano, ele passa, ele tinha azeite, ele tinha óleo, ele tinha cavalo para colocar em cima, e ainda botou no hospital e disse, pago a diária quando voltar. Tinha dinheiro, tinha azeite, tinha estrutura. Você quer fazer pelos outros, mas não tem estrutura nenhuma. Agora vamos a um outro ensinamento, que Jesus não fique chateado comigo, eu sou filho dele. Para mim, o errado da história é o cara que tomou o pau. Porque sabia que no deserto tinha bandido, porque ele trilhou uma estrada sozinho. Por que ele não andou junto? Jesus disse, enviou os discípulos de 2 em 2. Por que ele atravessou sozinho? Você sabia que tinha perigo? Por que ele atravessou sozinho? Então agora a culpa é de quem não foi visitar ele em casa. A culpa é de quem, meu pastor nem me visitou. Mas tu não sabia que se tu fosse ficar tomando Coca-Cola no meio do pagode, tu ia cair? Porque agora a culpa é do teu pastor que não foi te visitar. O problema, amado, de muitos também pastores é essa. O cara está quase caindo, o diabo está sondando a mente dele lá no trabalho. Já tem umas mulheres lá sondando, tem problema, tem um monte de coisa. Mas ele ainda cisma em querer trilhar sozinho. Depois que cai, o sacerdote passou de largo aí. Ninguém me ajudou. Amado, em vez de você pedir a Deus para usar alguém para te levantar, pede Deus para usar alguém para não deixar você cair. Quem está ligado? Ai, meu Deus do céu. Ministério de Louvor pode subir. Sabe quantas vezes... Pode finalizar, pastor. Sabe quantas